pessoal, tudo bem? Aqui é o André Moraes Violeiro, professor das Oficinas Culturais 2020 de Franco da Rocha. E esta é a aula de número 10. Bom, dando sequência às escalas duetadas que a gente tem trabalhado nas últimas aulas, sobretudo a utilização da mão direita, né, como técnica de arpejo, a gente vai trabalhar a escala do primeiro e do segundo par, primeiro e segundo par de corda, alternando com o polegar, né? Então a gente vai fazer, dar continuidade a essa escala e assim, eu acho que o que a gente precisa ter em mente aqui é que a escala duetada, você não precisa necessariamente fazer ela ascendente ou descendente, né? O que eu posso dar de dica, que é super importante, é você fazer essa escala duetada, mas fazer ela saltando, alternando, fazer vizinho, né? Você está num grau, já pula para o vizinho, salta para o sétimo grau, né? Então, acho que isso é super importante, vocês pensarem desse jeito, porque às vezes eu tenho notado que os alunos têm me procurado e falado, mas é um pouco chato fazer escala subindo e descendo, a escala duetada e tudo mais, né? Acho que qualquer escala pode ser duetada ou escala diatônica ou cromática, ela é chatinha, né? Quando você trabalha ela assim, como se estivesse subindo e descendo uma escada, né? Só ascendente e descendente. Eu acho que a gente tem que pensar também na outra questão, que é essa questão de saltar, né? E aí você acaba até criando uma melodia nova, né? Então se a gente pegar aqui como exemplo a música Pagode em Brasília, do Tião Carreiro, né, gravada por Tião Carreiro, é uma escala duetada, só que organizada de maneira diferente, né? Ela não está sendo ascendente e descendente, ela está organizada de outra maneira. Então é super importante estudar pensando assim também. Então agora eu vou mostrar para vocês como que a gente vai trabalhar o arpejo dessa nova escala que a gente vai trabalhar. Bom, então vamos entender como é que funciona a mão direita. Então a gente vai usar o polegar no quarto par, o indicador no segundo e o médio no primeiro. Só que nessa escala a gente começa atacando com o indicador e médio primeiro, né, ó, junto. A gente faz isso, né? Junto aqui, ó. É legal fazer esse movimento aqui também, tá? de como se estivesse apertando uma bolinha, né, ó. Então o movimento faz essa mão aqui, ó. Desculpa, o movimento faz esse percurso aqui, né, ó. Você encosta e puxa, meio na diagonal, né? E o polegar e médio, indicador e médio, depois que vem na sequência. Então o primeiro movimento é esse, depois segundo, terceiro e quarto. Indicador e médio sendo 1, polegar no quarto 2, indicador no segundo par, tempo 3, e médio, primeiro par, tempo 4. Então vai ficar assim, ó. Agora a gente vai fazer a escala do primeiro e segundo par, lembrando revisitando aquelas escalinhas que a gente fez, né? Só usando o polegar. Só que agora a gente vai fazer ela de outra maneira, né? Então vai ficar assim, ó. Então aqui eu fiz ascendente e descendente. Agora o que eu estava sugerindo no começo do vídeo é o seguinte, fazer isso aqui, ó.
está brincando com a escala, né? Você está saltando de um grau para o outro, né? Você não está fazendo ela na sequência, você está fazendo uma outra sequência, criando a sua própria sequência, né? Por assim dizer. Então é super importante fazer isso, pensar assim, né? E aí você pode mesclar também, né? Ao invés de fazer arpejado, você pode fazer arpejado e depois você pode fazer junto, em bloco, né? Que aí você toca os três juntos, né? Assim, ó. Que é uma outra maneira de se pensar também, né? Ó. Que é o que eu fiz agora, né? Indicador e média alternando com o polegar, que dá um outro resultado, né? Ó. Posso criar outras formas também. Posso, por exemplo, fazer aqui, ó, falando do exemplo do pagode em Brasília, né? Ficaria assim, ó. Então o que eu fiz? Eu usei a escala duetada e organizei ela dentro do exercício, usando essa técnica aqui do polegar, indicador e médio, que é a técnica do arpejo. Então, vale fazer esses exercícios pensando dessa forma. Então, a escala está organizada de uma outra maneira. Então, por isso que é super importante você não se prender tanto à forma como eu tenho falado, assim, né? A forma como às vezes as pessoas tomam isso como verdade. Então, eu dei uma sugestão, a pessoa leva aquilo como uma verdade absoluta, e não é isso, né? Então, é legal você se libertar disso e usar isso, essa técnica de uma outra forma, reorganizar ela, organizar da sua maneira, entendeu? Que aí é assim que saem algumas composições, né? Então é isso. Bom, pessoal, então essa é a aula de número 10, espero que tenha gostado. Siga aí essas dicas, cria suas composições, cria suas melodias, treine bastante essa técnica do arpejo, pega essa escala e as outras que eu tenho passado, fica treinando, aproveita essas dicas e utiliza nas outras escalas que a gente trabalhou, tá bom? Então é isso, bons estudos e até a próxima.